A continuidade da nossa reflexão sobre esta que é uma das histórias contadas por Jesus, uma das histórias mais conhecidas, contadas por ele. Esse tipo de história, ela tem o nome de parábola, e Jesus usou esse recurso de contar esse tipo de história. É uma história que é uma ficção, não aconteceu, mas ela representa bem uma verdade. Jesus fez isso muitas vezes, ele usou esse recurso muitas vezes. Nós estamos olhando para essa história e eu estou chamando ela de parábola dos dois irmãos, que geralmente nós chamamos esta parábola de parábola do filho pródigo, embora Jesus não contou apenas de um irmão sobre o irmão mais novo, mas a história de dois irmãos. Ele contou outra história. Aqui Jesus já tinha contado duas parábolas. Ele havia contado a história da mulher que tinha perdido uma moeda, e ele também já tinha contado a história de um pastor que tinha perdido uma das suas ovelhas. Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: "Quero minha herança agora mesmo." O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, ele desperdiçou tudo o que possuía. Ele já estava sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer a meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: "Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado seu filho outra vez." O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: "Rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar. Vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido, ele foi achado." E a festa começou. Tudo isso se deu quando o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo e ele lhe contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta são e salvo que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou: "Há quantos anos trabalho para o Senhor, sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e para os meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas?" O pai respondeu: "Filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo que tenho é seu. Mas esse é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado." Essa semana eu me perguntei: faz mais de 1 ano que meu irmão morreu.
Faz mais de um ano que o Nilson morreu por um problema cardíaco. Já faz muito tempo que eu sei que a minha família tem um histórico de problema cardíaco. Já faz muito tempo que eu sei que eu perdi vários tios por problema de coração. Eu perdi minha avó por problema de coração. Eu perdi tios por parte da minha mãe por problema de coração. Meu pai tem problema de coração. Minha mãe tem problema de coração. Eu perdi um irmão por problema de coração. E já faz tempo que eu deveria sair dos 3 dígitos e chegar a 2 dígitos por causa da minha saúde. Eu estou muito gordo, muito obeso. Isso agrava o meu problema de coração. Não foi nenhuma nem 2 noites que eu olhei para a Ayla e eu pensei assim, será que eu posso morrer essa noite? Deixar minha filha sem pai? Mesmo sabendo disso, do amor que eu tenho pela Áquila, do amor que eu tenho pela Ayla, por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo romper essa barreira? Por que eu não consigo trazer um impulso na minha vida para fazer as mudanças que eu preciso no meu estilo de vida, na minha alimentação, para enfrentar uma realidade que eu sei que eu tenho? A qualquer momento eu posso morrer de coração. E hoje estar aí 40 quilos acima de um peso que seria no mínimo razoável, torna isso ainda muito mais grave. Eu quero olhar com você para essa história e perguntar como que a gente toca a nossa vida. Como que a gente enfrenta a nossa vida. Como que a gente faz mudança na nossa vida? A história contada por Jesus, ela nos apresenta um pai e seus 2 filhos. Semana passada nós olhamos para esse abraço e nos perguntamos sobre nossos relacionamentos. E eu quero mais uma vez olhar para esse pai, para os seus 2 filhos e nos perguntar sobre como nós administramos nossa vida. As posturas desses 2 irmãos, desses 2 filhos, revelam muito sobre a postura como nós administramos nossa vida. O que nós aprendemos, nós temos desejos. Ninguém se torna fútil no jeito de viver, simplesmente porque o mercado quer isso. Nenhum de nós se torna escravo do consumo, porque nós somos uma massa para o mercado de hoje. Porque de alguma maneira isso conecta com um vazio, conecta com desejos, conecta com crises, porque nós encontramos um lugar de fuga, nós encontramos um lugar de alívio, de alguma maneira isso se conecta com o que nós enfrentamos, o que nós vivemos, como nós lidamos com a vida. Oscar Wilde, ele vai nos desafiar a pensar nisso. Nós vivemos uma época onde sabemos o preço de tudo e o valor de nada. E essa relação de preço e valor é o que eu quero olhar com você nessa história desses 2 irmãos. O Shakespeare, ele nos desafia a pensar sobre isso. Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco o muito que temos. Nós somos, na verdade, treinados. Nós somos treinados para isso, para perceber o que nos falta e não desfrutar o que temos. A Bíblia vai chamar isso de contentamento. Nós não somos treinados para o contentamento. Nós somos treinados para perceber desejos e necessidades. Sem querer, nossa família nos treina nisso. Sem querer, as nossas formas de socialização, a escola, os amigos, o convívio, nos treina para isso, nos condiciona para isso. Nós temos pouco contentamento de perceber as coisas que nós já temos, do que já conquistamos, de onde chegamos. Eu já comentei isso com vocês aqui, não me lembro o autor dessa frase, mas ele diz isso: nós devíamos nos contentar com o que temos, mas nunca com o que somos. Nós devemos, se algo é caro, nós então dizemos que custa mais do que vale. Ou seja, aquele preço não equivale ao seu valor, custa mais do que vale. Quando afirmamos que algo é barato, então nós também estamos afirmando que aquilo
ele vale mais do que custa. Vale mais, muito mais daquilo que custa. Eu não sei se você gosta, porque ele vale exatamente o que ele custa. Onde nós percebemos isso? Na história dos dois irmãos. Onde nós aprendemos sobre preço e valor? Na história dos dois irmãos. Quando nós olhamos para o irmão mais novo, ele lida com o preço da herança. O que era o preço da herança? Ele pediu para o pai a sua parte da herança. Quando ele lida com o preço da herança, ele revela o que para ele era o valor da família. O valor do pai, o valor de estar junto com seu irmão. Quando ele lida com o preço da herança, ele está revelando o que para ele era o valor de família. Não importava o pai estar vivo ou estar morto, ele queria a sua herança. Não importava o seu irmão, não importava estar em família. O preço da herança para aquele irmão mais novo revelou o valor que ele dava para a sua família. Do mesmo modo, quando nós olhamos para o irmão mais velho e o conflito dele com a grande festa que o pai deu, aquela festa maravilhosa que ele mandou matar o novilho, mais especial, tipo assim, só carne de Angus, né? Só bife ancho, tipo assim, né? Só coisa de primeira, né? Colocaram até suplá na festa lá, a garçom servindo todo mundo, né? A minha cunhada estava mostrando para mim uma foto de uma champanhe aí que vale R$7.000, a garrafona assim. Assim, tinha dúzia daquela na festa, né? Assim, festão. Quando aquele irmão mais velho, ele fica intrigado, incomodado com o preço da festa, ele também revela qual era o valor do irmão para ele. Por isso que o pai o confronta: você não entende? Seu irmão estava perdido e foi achado. Seu irmão voltou para casa são e salvo. Você imagina o que passava no coração daquele pai, e talvez o filho não voltaria para casa. Gente, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha rede social. Você imagina as notícias, e a história deixa bem clara que ele foi para um país distante. Ele não foi aqui para o lado, ele não foi em Tanabi, ele não foi aqui, né, para Mirassol, para Cedral, para Poti. Ele foi para um país distante. Imagina o coração daquele pai de não ter notícia do seu filho. E de ainda manter a esperança de que ele pudesse voltar para casa vivo. Agora, para aquele irmão, a questão era o preço da festa. Você nunca me deu nada, nem um churrasquinho. E você paga uma festa dessa para esse teu filho. Não é mais meu irmão, né? Para esse teu filho. Quando a gente briga em casa, fica assim, porque essa tua filha, né? Porque essa tua mulher, né? Briga com os cunhados, assim, porque essa tua esposa, né? O valor de um irmão. Da mesma maneira, a gente pode olhar para o pai. E o que nós aprendemos com o pai sobre essa relação de preço e de valor? O pai tem uma postura diferente daqueles dois filhos. Porque, embora eles tenham saldos diferentes, aqueles dois irmãos tinham o mesmo coração. Eles podiam ter saldos diferentes e ter aqui relações diferentes. Mas, no fundo, eles tinham o mesmo coração, voltado para si mesmo. Quando nós olhamos para o pai, nós percebemos que, como o pai olha para um churrasquinho que seu filho a qualquer momento podia ter pedido, como ele olha para o preço daquela grande festa, o valor que ele dava para os seus filhos. O filho mais novo não era mais importante que o filho mais velho. Tanto que o pai deixa a festa e vai lá fora conversar com ele. O pai deixa a festa e faz questão de ir lá fora, porque aquele filho que estava com ele também tinha valor. O filho mais novo não tinha mais valor porque aprontou, se arrependeu e voltou para casa. Ele vai ao encontro e se preocupa de conversar com seu filho mais velho. Tudo que é meu é seu. Mas você nunca me deu uma festa, porque você nunca me pediu. Tudo estava aqui, você podia ter dado festa para os seus amigos a qualquer momento. E isso revela que aquele irmão mais velho não conhecia o pai, não conhecia o coração do pai. Tipo assim, a qualquer momento ele podia ter perdido ao pai, e o pai teria lhe dado uma festa, vários churrasquinhos, né?
várias festas para os seus amigos. Ele não conhecia o pai. Já conversamos isso semana passada. Esses dois irmãos não amavam o pai, amavam a si mesmos. Tanto que não descobriram quem é o pai. E essa história, na verdade, ela é movida para nós, para nos revelar quem é o pai. Jesus conta essa história especialmente, não para revelar apenas nossos erros, mas sobretudo, diante dos nossos erros, e da postura que qualquer um de nós pode ter, nos revelar quem é o pai. Qual o valor dos filhos para ele? Qual o valor dos filhos? Aquele irmão mais novo, ele teve uma oportunidade. E a oportunidade dele surgiu na crise. Quando ele está sem nada, e ele perdeu tudo que ele valorizava a herança, e a hora que ele está sem nada, que ele se viu sem o que ele valorizava, ele entra em crise. E nessa crise ele consegue um impulso para mudar. Vou voltar para casa. Ele olha para aquela oportunidade, ele aproveita aquela oportunidade. Quando nós olhamos para o irmão mais velho, ele tem a oportunidade do confronto, ele é confrontado pelo pai. O pai o confronta. Intencionalmente, Jesus não contou o fim da história e a gente não sabe como esse irmão reagiu ao confronto do pai. Como que ele respondeu a essa oportunidade de mudança? Será que ele, depois de ter sido confrontado pelo pai, ele colocou a cabeça no lugar e voltou para a festa? Nós temos oportunidades. A vida nos dá oportunidade diante das crises. A vida nos dá oportunidade diante dos confrontos. E uma coisa que eu percebo, e olhando para mim mesmo, é que quando nós estamos vivendo a crise, quando nós estamos vivendo o confronto, é um momento para mudanças. Para nós não voltarmos para o automático. Nós não voltarmos para a rotina. Olhando para mim, eu percebo isso, que eu não fiz mudanças porque não aproveitei o impulso da crise, ou o impulso do confronto, e voltei para o automático. Aí a gente volta para o senso comum, a gente volta para o trilho que a gente já vivia. E aí a gente se percebe de novo no mesmo lugar, de novo com as mesmas questões, de novo voltando para as questões da nossa família, para as questões da nossa história. Nós deixamos passar um momento, esse impulso, essa adaptação, essa oportunidade que são as crises ou os confrontos. É muito difícil quando a gente está vivendo no automático. A hora que você vê, passou mais um mês. A hora que você vê, passou um ano. A hora que você vê, os filhos cresceram. A hora que você vê, nós estamos vivendo a mesma questão de novo. As crises e os confrontos são oportunidades que Deus nos dá para mudar o modo como nós administramos a nossa vida. E olha aqui um desafio da gestão. Eu acho que tem duas gestões, duas coisas que nós administramos da nossa vida e que essa história nos ensina. Em primeiro lugar, essa história nos desafia a pensar como nós fazemos a gestão dos nossos recursos. A gente olha muito para esse irmão mais novo e ele joga tudo fora. Ele desperdiça tudo. E eu já contei isso aqui. Agora, imagina como seria a história se esse irmão tivesse ido para um país distante e dobrado a sua herança, administrado bem o recurso. Imagina esse irmão mais novo tivesse aproveitado a oportunidade de estar com a herança na mão e feito esse dinheiro multiplicar. E aparecesse em casa, casado, com vários filhos, empregados, um homem muito poderoso e que enriqueceu. Nós estamos falando de gestão de recursos, dos recursos que nós temos na mão. Como é que eu e você lidamos com a gestão de recursos? Nós trazemos, no mínimo, uma herança familiar, do jeito da nossa família lidar com recursos. Se viemos de uma família de pais disciplinados, organizados ou não, nós trazemos isso, todos nós ganhamos uma bagagem. E diante dessa bagagem, a gente também faz decisões na vida em que a gente, filhos que vêm, nem todos os filhos de pais organizados, que fazem uma boa gestão, se tornam bons administradores de recursos. E o fato de sermos filhos de pais displicentes
não quer dizer que nós levamos isso para sempre. Muitos de nós conseguimos superar essa questão. Eu olho para mim e me vejo nisso. Eu estou já com mais de 40 anos e lutando para aprender a gerir recursos. Eu olho para a minha herança familiar, eu olho para as oportunidades que eu tinha na vida e eu me arrependo de muitas vezes o modo como eu fiz a gestão dos meus recursos. Especialmente como homem, nós temos uma mania que é justificar as coisas, de transferir responsabilidade. A gente joga as questões para os outros, para a situação. Como a gente faz gestão dos recursos? O modo como nós tocamos a nossa vida vai ser influenciado pelos nossos recursos. Nós somos, querendo ou não, movidos por isso. Agora, da mesma maneira como nós precisamos aprender a fazer a gestão dos nossos recursos, há também um desafio que nós temos de fazer gestão dos nossos valores. Infelizmente, nós ainda somos muito treinados a fazer gestão de recursos, fazer gestão de valores. Quem nos ensina a fazer uma gestão daquilo que nós valorizamos? Esse confronto do que realmente nós valorizamos na vida. O que é importante para nós? Nenhum de nós é perfeito e nenhum de nós tem valores perfeitos. Nenhum de nós tem valores familiares perfeitos. Nós vamos ter os nossos enroscos de valores. Do que realmente nós valorizamos. E aqui podem perguntar, o que é um valor? Eu poderia pelo menos dizer para você que o valor é um filtro para nós. De como nós fazemos escolhas. Os valores, eles nos definem nas nossas escolhas. Por isso são filtros para nós. Que filtro nós usamos para fazer escolhas? Escolhas em relação ao nosso futuro, ao nosso presente, em relação ao casamento, em relação ao investimento, em relação ao presente. A gente lida com isso. Tipo assim, onde que eu invisto meu dinheiro? Eu vivo o momento, a gente vive essa tensão. É o carpe diem, vamos viver o hoje, ou vamos jogar tudo para o futuro, tudo para o amanhã. Quem nos ajuda a fazer essa gestão aqui e entender o que eu vou aproveitar hoje, o que eu vou viver o amanhã? Lembra da história da cigarra e das formigas? Como que a gente faz gestão de valores? Quem nos ajuda quando nós percebemos os valores distorcidos que nós recebemos e escolhemos para nós? Que valores nós temos? Eu sei que valor a Ayla tem para mim. Eu sei que valor a Áquila tem para mim. E ainda assim, muito mais do que a gestão de recursos e de valores, como que eu tomo decisões em cima disso? Deus quer nos ajudar a repensar como nós fazemos a gestão dos nossos valores. Deus quer nos ajudar a pensar como nós fazemos gestão dos nossos recursos. O quanto nós dependemos da opinião dos outros, o quanto nós dependemos do status, o quanto nós dependemos do que nós parecemos. Nós já conversamos sobre isso aqui. Por um tempo nós nos debatemos com aquilo que nós éramos. Outro momento a sociedade passa a se debater com aquilo que você tem. Hoje nós vivemos nos debatendo com aquilo que nós parecemos. Nós vivemos essa sociedade de espetáculo, de imagem. O que eu aparento? Quem realmente eu sou? Essa história, ela nos convida a isso. Eu e você precisamos de uma gestão de recursos e uma gestão de valores marcados pela cruz. Deus nos convida a termos uma gestão de recursos, onde nós usamos, atrás do que nós corremos, marcados pela cruz. Nós precisamos perceber os nossos valores, o quanto que eu valorizo, o que eu valorizo, marcado pela cruz. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que o Evangelho deve marcar como nós fazemos a gestão dos nossos recursos. Então eu não posso ter nada, eu tenho que abrir mão de tudo. Eu
tenho que ser pobre, não posso ter casa, não posso ter carro, não posso ter bens materiais. É isso que o Evangelho está dizendo? Não, não é isso. A grande questão da marca da cruz é o quanto isso nos tem. A questão não é o carro que eu vou comprar, é o quanto o carro que eu vou comprar me tem. A questão não é a casa para onde eu vou mudar, mas para onde essa casa me tem. O quanto ela se torna quem eu sou, e não é algo que eu tenho. O quanto ela tem a ver com os meus valores, que eu quero ter um carro mais seguro para minha família, eu quero ter uma casa melhor para receber amigos, eu quero ter uma casa para criar meus filhos, ou eu preciso morar nesse lugar, todas as pessoas moram lá, o que eles vão pensar de mim? A cruz, ela é, no início de tudo, um processo de revelação de quem nós somos e onde está o nosso coração. Ter a gestão de recursos e de valores marcados pela cruz, essa humildade de deixar Deus nos mostrar onde está o nosso coração, o que nos move. Por isso que Paulo pôde dizer, falou assim, eu sei lidar com a abundância de ter muitas coisas, como também passar necessidade, porque os meus valores não estão nos meus recursos. Aonde estão os meus valores? Por que consigo viver contente em toda e qualquer situação? E é nesse momento que Paulo vai dizer uma frase que é muito mal usada: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo afirma tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo o seguinte: hoje eu posso estar andando de um carro bom, um carro muito bom, como se precisar amanhã eu vou andar de ônibus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Infelizmente hoje nós invertemos essa expressão de Paulo. Olha, hoje eu ando de ônibus, mas eu vou andar de carro, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Hoje eu moro de aluguel, mas eu vou ter minha casa própria, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso que Paulo quis dizer. Paulo quis nos confrontar o seguinte: como é que você faz gestão dos seus recursos? Você faz gestão dos seus recursos para você, para a sua família ou para os outros? Para suas amigas, para o ambiente que você vive, para agradar seus filhos, para agradar seus pais? Quem faz a gestão dos nossos valores? O Evangelho, ele muda o coração e não muda o comportamento. O Evangelho, em primeiro lugar, ele muda o nosso coração. Ter valores marcados pela cruz é essa entrega que a gente faz para Deus. Falei, Deus, abre essa gaveta que ninguém abre. Olha para esse canto do meu coração que só você conhece, do que eu realmente valorizo. Porque muitas vezes eu não falo nem para as pessoas mais íntimas, nem para as pessoas da minha família. Nem minha esposa sabe os conflitos que eu lido. Você sabe as máscaras que eu vivo com os meus recursos. Você sabe as crises que eu tenho da imagem que eu construí que não me representam, de quem eu me tornei. Ter recursos e valores marcados pela cruz, esse convite é uma libertação. O convite do Evangelho para mim e para você não é que a gente abre mão de tudo que tem, a gente entrega tudo que tem. E a gente vai gerir tudo que nós temos para Ele, para a glória dEle. Mas, sobretudo, gerir os nossos valores. Porque não adianta a gente saber fazer uma boa gestão dos nossos recursos se o Evangelho não transformar os nossos valores. Não adianta a gente ser perfeito na previdência, na gestão, na organização, no controle, na multiplicação da nossa renda, se Deus não tem lugar em mudar os nossos valores. A história desses dois irmãos nos convida, convite de mudança. Por isso que Paulo afirmou: uma vida consagrada traz lucro,
Mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo, sem máscara, sem fantasia, sem imagem, sem filtro, na presença de Deus. Considerando então que entramos no mundo sem um centavo e que sairemos dele sem nada. Se temos pão na mesa e sapatos nos pés, é o bastante. Lembre-se que o pai, ao retorno da casa do filho, ele se preocupa de dar a aliança, o anel, que é a identidade, de restaurar a identidade e de pôr sapatos nos pés, que é a dignidade. Esse mínimo que nós precisamos já é o bastante. O que nos basta? O que nos basta? Atrás do que nós estamos correndo? Se eu sei assim que nós valorizamos tanto a gestão de recursos, o Evangelho nos convida também a fazer gestão de valores. E que eu e você não dependamos de crises e de confrontos para a gente fazer mudanças. Por isso nós precisamos uns dos outros. Por isso nós precisamos de relacionamentos saudáveis. Por isso nós precisamos de relacionamentos autênticos, que nos impulsionem, nos motivem para viver as mudanças que nós precisamos. Você precisa sentar com alguém e abrir seu coração. Você precisa passar por essa experiência de conseguir dar nome aos seus valores, identificar-se, se conhecer. E é interessante como quando nós paramos para ver isso, como isso revela a nossa história. A gente vai se perceber como isso traz o sobrenome dos nossos pais, como isso traz o sobrenome das nossas experiências na vida, de tudo que nós atravessamos. O convite de Deus para mim e para você é termos uma gestão de recursos e uma gestão de valores marcados pela cruz. Que esse filtro do Evangelho e do amor de Deus que nos aceitou. Nós cantamos isso. A gente não entende o preço que Ele pagou na cruz. E Ele pagou um alto preço na cruz, mesmo a gente não tendo valor. Ele pagou um alto preço na cruz por mim e por você. Não é porque nós tínhamos valor. Ele nos deu valor na cruz. Na cruz Ele não reconheceu o nosso valor. Na cruz Ele está dizendo, você não tem mais valor, mas eu estou lhe devolvendo o valor. Na cruz Ele diz assim, eu estou pagando um alto preço. Não é porque você vale muito, mas para mais uma vez tornar você valioso. Isso se chama amor. O amor devolve o valor. O amor restaura o valor. O amor não negocia. Quando negociamos, nós vamos pensar naquilo que é caro, barato ou justo. O valor não usa essas regras. O amor não usa essas regras. O amor se dispõe a pagar um alto preço, como Ele fez na cruz, para nos dar valor. Hoje nós temos valor. Por isso que essa graça é uma graça preciosa. Preciosa graça. E eu termino com uma antiga história. Eu já contei aqui e faço questão de repeti-la. Do menino que gostava de mexer com madeira. Você gostava de fuçar coisa assim quando era pequeno? Eu, por exemplo, gostava de mexer com lata de óleo quando era pequeno. Talvez hoje isso não dá muito certo, porque na época que eu era pequeno, as latas de óleo tinham uma lâmina de alumínio muito grossa. Os mais velhos não lembram assim, era muito grosso, né? Tanto que eu tinha que pegar o alicate, o martelo do meu pai para abrir, depois conseguir entortar e tal. E eu fazia barquinhos com as latas de óleo, né? Abria a lâmina, geralmente estourava os dedos, cortava o dedo, tudo, né? E aí até aprender a fazer os cortes certos.
Hoje não daria certo, né? Porque hoje as lâminas de alumínio são tão finas e hoje usa muito plástico também, né? Mas aquele menino gostava de mexer com madeira. E ele fez para ele um barquinho de madeira. E ele, depois de terminar aquele barquinho de madeira, ele colocou suas iniciais. Ele talhou as suas iniciais naquele barquinho. Era o seu barquinho. Ele o fez. E ele brincava todo dia. Tinha um pequeno córrego perto da casa dele e ele ia para lá brincar com o seu barquinho. Barquinho que ele fez. Barquinho que tinha as suas iniciais. Um dia, sem ele perceber, teve uma grande chuva. E enquanto ele brincava ali no córrego, seu barquinho foi levado. Ele não conseguiu encontrar seu barquinho. Ele correu todo o rio e ele foi e perguntou para as pessoas, e passou dias e dias e não achou mais seu barquinho. Seu barquinho foi levado embora. Depois de um tempo, ele está na cidade e ele vê na vitrine de uma loja um barquinho de madeira. E ele se aproxima da vitrine e ele olha bem naquele barquinho. Esse é o meu barquinho. E aí, muito ingenuamente, ele entra dentro da loja e fala: moço, você me dá aquele barquinho? Opa, o moço pegou, colocou na sua mão e ele ia saindo com o barquinho. Eu falei: não, você não pode sair com o barquinho. Como assim não pode sair com o barquinho? Esse barquinho é meu. Não, esse barquinho pode até ser seu, mas você tem que pagar por ele. Não, o senhor não está entendendo. Está vendo aqui essas letrinhas? Fui eu que fiz. Essa madeira foi assim, eu fiz assim, 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 assim. Muito bem, garoto, eu entendo disso. Só que se você quiser levar esse barquinho, você precisa pagar por ele. E teve um sentimento muito difícil naquela hora. Devolver aquele barquinho foi muito difícil. E quanto custa? Tanto. Aquele menino trabalhou muito. Ele pediu dinheiro para a avó. Ele lavou louça. Ele arrumou o quintal. E ele vendeu picolé. Quem daqui vendeu picolé quando era pequeno aqui? Opa, né? Isso aqui é o Juju, né? É uma boa escola, né? Então, assim, eu lembro que eu aprendi muito de matemática vendendo picolé, porque eu calculava assim, quantos picolé eu tinha que vender para pagar a caixa de picolé. Eram 50 picolé, geralmente eu tinha que vender 26 ou 28. Então, a hora que eu vendia os 28, eu ia para casa e ficava com os 22. Todo o meu lucro era meu, literalmente, né? O lucro era meu, só que em picolé, né? Eu geralmente rachava com os amigos, né? Aquele menino trabalhou e juntou tudo que ele precisava, e ele chega eufórico naquela loja, junta todas aquelas moedas, ele entrega para o moço, compra o barquinho, e ele segura o seu barquinho nas mãos e fala assim: ó, você é meu 2 vezes. Você é meu porque eu te fiz. E você é meu porque eu paguei um preço por você. Você é meu 2 vezes. Ele pagou um alto preço por mim e por você na cruz. Nós somos dele 2 vezes. Ele nos fez e ele pagou um preço por nós. Obrigado pela nossa história. O Senhor sabe como cada um de nós está hoje. O Senhor conhece nossos saldos. O Senhor conhece os recursos que temos. Você conhece, sobretudo, o nosso coração e os valores que dirigem a nossa vida. Você sabe os valores que nós recebemos em casa. Os valores que nós tivemos que durante a vida e a maturidade mudar, transformar, os valores que nós tivemos que enfrentar, valores que nós ainda lidamos. Você sabe os valores que também têm seduzido o nosso coração. Nós pedimos a ajuda do Teu doce Espírito que em nós habita. Nos ajuda as mudanças que nós precisamos. Nos impulsione, nos motive mais uma vez a fazer mudanças. Que a nossa gestão de valores e a nossa gestão de recursos sejam marcados pela cruz. Dá-nos coragem de olhar para esse espelho que nos revela quem somos.
Dá-nos coragem para olhar para a nossa história, que nos lembra como nós chegamos até aqui. Mas, sobretudo, nos revela o Teu amor, que nos mostra quem nós podemos ser e aonde nós podemos chegar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nessa relação entre o preço e os valores das coisas para nós. Nós pedimos isso porque Você pagou um alto preço para nos dar valor. Por isso pedimos isso em Teu nome, Jesus. Amém.